Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar por quem a igreja deve ser edificada. Então, nós temos visto aí nos últimos tempos muitos cristãos gerando controvérsia sobre os ministérios, especialmente os apostólicos. Enquanto a maior parte diz que eles não são necessários, outros dizem que eles são uma opção, mas é melhor ver o que a palavra de Deus nos diz. Então, quem institui os ministérios? Lá em Efésios 4:11 diz: Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e alguns mestres. Aí então, ao ler os versículos anteriores, lá de Efésios 4, 9 e 10, nós podemos perceber que a expressão deu se refere, o Senhor deu, Ele mesmo deu. Em seguida, ele lista os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então está claro que foi o próprio Senhor que instituiu os 5 ministérios dentro da igreja. E quais seriam os objetivos desses 5 ministérios? Está lá em Efésios 4:12, que também diz: a fim de parar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos o propósito dos ministérios que o Senhor estabeleceu, é treinar os santos para a edificação do corpo de Cristo. Lembremos que a igreja é a noiva de Cristo. Como tal, o Senhor a constituiu como pedras vivas. Então, nós vamos ver lá em 1 Pedro 2, 4, 6, que diz assim: e chegando a ele, como uma pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus, que você também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas esta é encontrada na Escritura: eis que eu assentei em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e selecionada, uma pedra preciosa, e aquele que nele não crê, aquele que nele crê não será confundido. Está lá em 1 Pedro 2, 4 ou 6. Então note que o Senhor Jesus é a rocha sobre a qual se edificou a sua igreja. Ele disse a Pedro que sobre a rocha que iria edificar a sua igreja, Mateus 16, 8, ele coloca, ele é a rocha, o próprio Jesus é a rocha. Está lá em 1 Coríntios 10, 4. Nós concluímos que o Senhor é a pedra angular. É Ele que constrói a igreja, mas o faz através dos ministérios, especialmente os ministérios apostólico e profético, como declarou na Escritura, lá em Efésios 2, 20 e 22, que diz assim: edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, o próprio Jesus sendo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós sois juntamente edificados para a edificação do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a Escritura declara que os apóstolos e os profetas como fundamento da igreja, para a edificação da igreja. E assim todos vamos crescendo para ser um templo santo no Senhor. Se vemos no livro de Atos, percebemos que a primeira igreja, a igreja primitiva, esses 2 ministérios eram os que impunham a ordem e a direção para a edificação da igreja. De igual forma, agora nesses últimos tempos, o Senhor está restaurando esses ministérios. Nos anos 80, começaram a surgir e ser reconhecidos os profetas. E na última década, os apóstolos começaram a aparecer para que o Senhor possa continuar a edificar a sua igreja, como Ele definiu. Continuemos em Efésios 4 e vejamos até quando esses ministérios vão durar, até quando esses ministérios vão estar em funcionamento. Está lá em Efésios 4:13 que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, só vai chegar, enquanto nós estivermos buscando a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura da plenitude de Cristo, nós vamos ter os ministérios funcionando para edificar essa igreja. Então, a palavra de Deus é bem clara. O propósito do nosso chamado para fazer parte do corpo de Cristo é sermos edificados para nos tornarmos uma esposa quando Ele voltar, e uma esposa fiel. Para isso, a cada dia devemos ir amadurecendo e crescendo em seu conhecimento para chegar a ser como Ele. Assim que os ministérios existirão até o dia que o Senhor volte pela sua igreja. Ele vai voltar por nós que somos a sua igreja, não o templo físico. O inimigo quer enganar muitas pessoas, fazendo-as acreditar que os apóstolos somente eram os 12 que estiveram com o Senhor.
Mas ao longo do livro de Atos, podemos ver que muitos apóstolos, como Paulo, Silas, Timóteo, que não faziam parte dos 12, estavam com o Senhor. Então você sabe que o inimigo não quer que muitos reconheçam a necessidade de serem edificados pelos apóstolos, porque então a igreja estará sendo edificada como Deus quer, e ele poderá tirar vantagem dessa fraqueza. Ele, quem o inimigo, tirar vantagem dessa fraqueza. Mas se eu e você entendermos isso, buscarmos isso, tentarmos entender que somos edificados com Deus e o que Ele quer, o nosso conhecimento e crescimento, nós vamos lembrar e conhecer as verdades, que somos livres. E cada vez que nós conhecemos mais a verdade, nós somos mais livres. E essa liberdade nos faz servir ao Senhor cada vez melhor, mais e mais. Então vamos ver lá o que diz Efésios 4, 14 ao 16, que diz assim: para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados ao redor pelas ondas e jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens, pelos artifícios enganosos do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus, é lógico. Isso é o Cristo, no qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, de acordo com o bom funcionamento de cada membro, efetue seu crescimento para a edificação do próprio corpo no amor. Então, amado irmão, os ministérios são instrumentos criados pelo Eterno para edificar a sua igreja, e especialmente o ministério apostólico e profético. Efésios 2:20 é claro: a igreja deve ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como Jesus, a pedra angular. Ele é a pedra, mais ninguém. Aqui não importa o que eu digo, o que o outro diz, o que você pensa, o que as pessoas acham. O importa o que o que Deus diz na sua palavra. E é claro em afirmar a necessidade de não haver opção, de ser edificados pelos 5 ministérios. Só assim a igreja pode alcançar a estatura, a maturidade para encontrar com o Senhor, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Vamos esclarecer algumas coisas. Para ser salvo, basta crer no Senhor Jesus. Mas para crescer como cristão verdadeiro, que encontrará com o Senhor quando Ele voltar, então você precisa ser edificado pelos 5 ministérios delegados pelo Senhor. Então, como eu já tenho falado aqui em outros estudos, em outras mensagens, existem os 5 ministérios, são os únicos que tem para a igreja: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Você pode ter um dos 5 ou mais de um dos 5, você nunca vai ter os 5, porque a plenitude só Jesus teve dos 5 ministérios, mas ele deixou esses 5 ministérios para nós desenvolvermos na igreja, na terra aqui como igreja, e cada um tem a sua função. E hoje, de uns tempos para cá, criou-se uma igreja pastoral, e o pastor é que prega, que unge, que abençoa, que profetiza, que é o enviado, e na realidade ele esqueceu, fez um ministério só. Na realidade são 5 ministérios. Existe o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério do evangelista, o ministério do pastor, o ministério do mestre. Cada um dentro da sua incumbência, cada um com um desígnio determinado para que o reino cresça. E são importantes todos os 5, que os 5 funcionem. E cada uma igreja deveria ter os 5 ministérios funcionando para a edificação do corpo, para que o corpo pudesse crescer junto e nós sermos edificados verdadeiramente na palavra e encontrarmos aquilo que nós necessitamos na palavra. Porque a palavra tem tudo que nós precisamos e pedimos para sermos libertos. E só vamos ser libertos no dia que nós encontrarmos com essa palavra, com essa verdade contida nela. E só vamos conseguir isso através dos 5 ministérios. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.